Torcida rubro-negra, a gente vem aqui fazer um resumo, um desabafo, né, equipe? Então assim, eu vou comentar com vocês aqui mais ou menos o que eu entendi desse início de temporada, até mesmo porque a gente está a menos de um mês para o início da primeira divisão, tá? Eu acompanhei as semifinais do Carioca, Paulista, do Mineiro e do Campeonato do Rio Grande do Sul. E a gente percebeu que as equipes, né, além de ter mantido uma base, consequentemente um bom entrosamento, né, os treinadores eles não têm o hábito de fazer grandes mudanças no time que é escalado nas sequências dos jogos, independente de campeonato que ele venha jogar, tá? Então assim, o que a gente enxerga hoje no Sport Clube do Recife, né? A gente fica feliz de o Sport ter investido em estrutura, campo, iluminação, contratação, foram quase 60 milhões em contratações, foram mais de 10 milhões em investimento estrutural, enfim, 15 jogadores entraram no elenco. Pepa foi mantido, mas a gente ainda não tem um time titular, a gente não tem um time entrosado e isso vai ser uma grande catástrofe quando a gente entrar na primeira divisão e pegar os times tudo arrumadinho. Gente, o cenário do esporte não tá legal, a gente já tá vendo pelos estaduais, a gente tá vendo na Copa do Nordeste que assim, a gente teve até um bom desempenho de certa forma, mas assim, a gente toda hora quando a gente pega um time e tem um pouquinho a mais de estrutura, um pouquinho mais de elenco, a gente leva a pau. Aconteceu isso com o Náutico, aconteceu isso com Santa Cruz, aconteceu com Fortaleza. E agora a gente apanhou contra o Operário na Copa do Brasil, pô. A gente empatou o jogo, perdeu nos pênaltis. No caso, a gente perdeu os pênaltis, a gente ganhou, a gente não passou de fase. Que era a obrigação do esporte. Todo mundo previu o jogo do esporte como sendo mais ou menos 2-0, 3-0, 2-1 no máximo. Assim, o mais problemático. Mas não, a gente não passou. E aí a gente teve o jogo de hoje contra o Decisão. E assim, um jogo super tenso, um jogo que a gente não sabia se ou o Sport levava o gol ou se o Sport fazia. Porque toda hora, principalmente no primeiro tempo, que o Sport foi meio que quase um apagão ali. Porque as jogadas mais perigosas que aconteceu foi contra a Decisão. Eu vejo assim, olha só. Primeiro, o Operário de Vargem Grande não é parâmetro do time sem série na primeira do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma como Decisão. Decisão sem série. Náutico Série C, Santa Cruz Série D, Retrô Série C. A gente não teve, a não ser o jogo com Fortaleza, que é a primeira divisão, que o time não tinha nem metade dos caras que já chegaram. Enfim, minha gente, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente for assistir um jogo da primeira divisão do esporte, mas tem aí um mês quase, meu irmão, a gente tem que ir ciente de que empate ou derrota inicialmente e torcer para que Pepa consiga o Espírito Santo iluminar a cabeça dele e ele parar de inventar. O problema de Pepa é que ele está inventando. Ele está querendo fazer alguma modificação, a gente no primeiro tempo a gente tem um time e no segundo tempo a gente tem outro time. Não, e ele não está escalando o que tem de melhor. Não, tá. Ele pegou um time que Sosso já vinha na Série B, escalando, só fez repetir as escalações, entrou um outro cara, chorou. Aí o que acontece? O cara bota uma cláusula de rescisão contratual altíssima, aí o Sport fica preso a esse cara, e aí o que acontece? O time é meu, eu boto o time do jeito que eu quiser. Os jogadores, já tem jogador pedindo para sair, Chico e Romarinho querendo sair do Sport. Porque ele não está sabendo montar o time. O que é que vai acontecer? A diretoria tem que botar uma coisa na cabeça. E deixa esse cara enricar, bota esse cara para fora. Paga a multa rescisória, divide, vê o que é que faz. Porque, minha gente, não tem condições da gente continuar com o Pepa, né, na direção técnica do esporte. Não tem condições, minha gente. É ridículo, entendeu? É vergonhoso. A gente vê, né, jogadores aí que são
de certa forma, promessas aí, caras como o Sérgio Oliveira, o próprio Rivera também, caras assim que devia estar achando assim, pô, um Atencio até que tá jogando bem, tá atuando bem, mas a gente tá vendo que o time, ou o grupo em si não se encaixa, não tem entrosamento, não tem triangulação, não tem jogadas ensaiadas. Não é rápido. É um time lento demais. Parece que todo time, Operário, Decisão, Santa Cruz, parece que corre mais que o time todo do Sport. Não, e todo mundo, e os goleiros, é assim, é uma Copa do Mundo, porque todo mundo pega bem contra o Sport. Pois é. Entendeu? Todo mundo pega bem. Então o que acontece? Se tu investiu 60 milhões, pô, um campeonato, me desculpe, fraquíssimo como é o Pernambucano, tu tá tendo dificuldade. Uma Copa do Nordeste, que os grandes são Fortaleza, Bahia, Vitória, né? Os times que vão dar trabalho pra gente. E Ceará, e tu não consegue nem jogar de igual para igual com esses times. Aí tu pega um time pequeno que teve a oportunidade de jogar uma Copa do Brasil, tu se atrapalhou, tu não conseguiu criar, quebrar as linhas, fazer os gols. O que está acontecendo? É treinador, meu irmão. É treinador, não tem outra forma de dizer isso não. Tanto que a gente percebe os jogadores, eles se confundem muitas vezes. É uma troca de um passe errado, é uma movimentação errada, é um cruzamento que vai pra todo lugar, mas só não vai pro jogador. Entendeu? Então assim, o time não está bem treinado, a gente não tem um time titular, a gente não tem. Enquanto ele tiver, a gente não vai ter time titular. Enquanto ele tiver, a gente não vai ter entrosamento, a gente não vai ter uma transição rápida, não vai ter, gente. Então, olha, prepare o coração, vai começar do próximo jogo com o Santa Cruz. Né? A gente pode meter o 3-0 no Decisão, que não quer dizer nada, me perdoe. Porque foi um jogo não estou diminuindo Decisão, não. Mas com o elenco que o Sport tem, com a estrutura e o investimento que tem, já era de se achar que passasse, tá certo? Então vamos ver com o Santa Cruz, que é um time mais arrumadinho. Vamos ver aí o que vai ser, viu? Não se iluda não com o Sport não. Não se iluda. Não pode. Deus me perdoe, até acho que a gente pode botar o título do vídeo Pés no Chão. Quando for assistir o jogo do Sport, coloque os pés no chão. Né? O outro foi até quando? Bota esse pé no chão, minha gente. Não se iluda. Não vá por essa conversa de que a turma, fulano é espetaculoso. Não vi nada disso no esporte. Nada de espetaculoso. Pelo contrário, não somos clubistas aqui. A gente gosta do esporte, torce, mas a gente aqui não vai estar passando um pano na cabeça de ninguém, não. Pois é. Bom, gente, a gente fecha o vídeo por aqui, mas dê o seu like, dê o seu comentário pra saber aí, ó. Diga a sua opinião, se o esporte tá mal, se o esporte tá bem, se Pepa tem que sair mesmo, e aí? Dê o seu comentário. #ForaPepa.